O cheiro de peru assando e de falsidade no ar sempre me avisam que o Natal chegou. Este ano, a ceia seria na casa do meu filho, Otávio, e eu passei a semana inteira com o coração cheio de uma esperança boba. Aquele tipo de esperança que a gente rega mesmo, sabendo que a terra é ruim. Talvez este ano fosse diferente, eu pensava. Talvez este ano Verônica, minha nora, me olhasse com um pingo de respeito. Que tola eu fui. Acompanhe minha história até o fim e me conta de qual cidade você está me vendo. Assim consigo descobrir até onde ela chegou. Meu nome é Marta Ferreira, tenho 62 anos e sou casada há 42 com o Jorge, um homem bom, de coração mole e coluna mais mole ainda. Juntos, criamos nosso único filho, Otávio, com o suor de quem nunca teve nada fácil. Jorge foi mestre de obras a vida toda, levantando paredes que abrigaram os sonhos de outras famílias. Eu fui costureira, remendando as roupas e os sonhos da nossa própria família em uma pequena loja que montei na garagem de casa. Nossa vida nunca foi de luxo, mas foi de luta. E de todo o nosso esforço, o nosso maior orgulho era o diploma de advogado do Otávio, pendurado na parede da sala dele como um troféu que nós dois ajudamos a levantar. Chegamos à casa deles, um sobrado elegante em um condomínio fechado, pontualmente às 8 da noite. Jorge carregava o pavê de pêssego que eu fiz, a sobremesa preferida dos meus netos. Eu carregava uma sacola grande, de lona, cheia dos presentes que passei o último mês preparando com tanto carinho. A porta se abriu e Verônica apareceu. Ela estava deslumbrante como sempre em um vestido vermelho que devia ter custado o meu salário de um mês. Ah, chegaram, ela disse, com um sorriso que não alcançava os olhos frios. Marta, Jorge, entrem. A minha mãe já chegou. Sônia, a mãe de Verônica, estava sentada no sofá de couro branco, uma taça de vinho na mão. Ela era o retrato da elegância e da riqueza. Uma viúva que herdou uma rede de farmácias e fazia questão de que todos soubessem disso. Ela nos cumprimentou com um aceno de cabeça. Era o máximo de atenção que a gente merecia. Meus netos, Léo de 8 anos e Clara de 5, correram para me abraçar. Vovó Marta, você veio, gritou a pequena, se agarrando às minhas pernas. O coração da gente derrete, não é? Aquele amor puro era o que me fazia engolir todos os sapos. A noite seguiu com a atenção de sempre. Otávio tentava ser um bom anfitrião, mas parecia um equilibrista em uma corda bamba, tentando agradar a esposa e a mãe ao mesmo tempo, e falhando miseravelmente. Jorge, como de costume, se encolheu em uma poltrona, conversando sobre futebol com o cunhado de Verônica, fugindo de qualquer confronto. E eu, bem, eu tentava ser invisível. Ajudava a colocar a mesa, elogiava a decoração, sorria e concordava. Era o meu papel naquela família, a figurante simpática e sem opinião. Depois do jantar, veio a hora dos presentes. Sônia, a outra avó, começou o espetáculo. Para Léo, um videogame de última geração. Para Clara, uma casa de bonecas importada, maior que a própria menina. Para Otávio, um relógio suíço. Para Verônica, uma joia. Cada presente era desembrulhado com gritos de alegria e agradecimentos exagerados. Então, chegou a minha vez. Com o coração um pouco apertado, peguei a minha sacola de lona. Eu também trouxe umas coisinhas, eu disse com a voz um pouco trêmula. Léo e Clara vieram correndo, os olhos brilhando de curiosidade. Para a Clara, eu tinha feito uma boneca de pano, com vestido de chita, cabelo de lã e o rostinho todo bordado à mão. Levei semanas para fazer cada detalhe. Para o Léo, que adorava o céu, eu construí uma pipa artesanal, com a estrutura de bambu que o avô ajudou a lixar, e um desenho do sistema solar que pintei à mão. Para Otávio e Verônica, eu tinha bordado um jogo de toalhas de banho com as iniciais deles. Simples, eu sei. Mas era o que meu coração e meu bolso podiam oferecer. Clara abraçou a boneca com força. Vovó, ela é linda. Qual o nome dela? Léo pegou a pipa com cuidado, admirando os planetas que eu tinha desenhado. Uau, vovó, a gente pode soltar amanhã? Naquele pequeno instante, a minha noite valeu a pena. Ver a alegria genuína nos olhos deles. Mas o instante durou pouco.
Verônica se levantou, caminhou até as crianças com uma expressão de nojo e tirou os presentes das mãos delas. "O que é isso?" ela perguntou, segurando a boneca e a pipa como se fossem lixo. "São os presentes da vovó Marta, mamãe", disse Clara com a vozinha triste. Verônica olhou para mim e depois para a sala inteira, que agora estava em silêncio. Ela caminhou até a lareira, onde havia um grande cesto de lixo para os papéis de presente. E então, na frente de todo mundo, ela jogou a minha boneca e a minha pipa dentro do cesto. O silêncio na sala era tão pesado que eu podia ouvir a batida do meu próprio coração. Léo e Clara olhavam para a cena com os olhos arregalados, sem entender. "Verônica, o que você está fazendo?" gaguejou Otávio, pálido. Ela se virou para ele e depois para mim. A voz dela era fria e cortante como vidro quebrado. "Eu estou ensinando aos meus filhos a diferença entre qualidade e lixo. Otávio, já conversamos sobre isso. Essas coisas baratas não servem para os meus filhos. Eles são acostumados com o melhor." Ela então se virou para a mãe dela. "A sua sogra, Sônia, sim, sabe presentear. Ela entende o nosso padrão. Você, Marta, parece que ainda não entendeu." O mundo parou. As luzinhas da árvore de Natal pareciam borrões coloridos. As vozes sumiram. Eu só conseguia ver o rostinho confuso da minha neta e os olhinhos cheios de lágrimas do meu neto. Senti o olhar de pena dos outros convidados. Vi meu marido encolhido na poltrona, querendo sumir. Vi meu filho, o homem para quem eu dei a vida, parado, sem reação, enquanto a esposa dele me humilhava da forma mais cruel possível. Uma parte de mim queria gritar, chorar, pegar minhas coisas e sair correndo daquela casa para nunca mais voltar. Mas a costureira, a mulher que passou a vida remendando o que estava rasgado, tomou conta de mim. Respirei fundo, ajeitei a postura e abri o sorriso mais calmo que consegui encontrar dentro da minha alma devastada. "Está tudo bem, querida", eu disse, a minha voz saindo assustadoramente serena. "Você tem razão. Às vezes eu erro na escolha. Prometo que no próximo ano eu tento acertar. A gente aprende, não é?" Verônica ficou sem reação. Ela esperava um escândalo. Sônia me olhou com um desprezo mal disfarçado. Otávio parecia aliviado por eu não ter piorado a situação. Com a mesma calma, me levantei. "Bom, a noite foi longa. Acho que nós já vamos, não é, Jorge?" Jorge se levantou num pulo, aliviado por poder fugir. Me despedi de todos com a mesma cordialidade forçada. Dei um beijo na cabeça dos meus netos, que continuavam olhando para o cesto de lixo com uma tristeza profunda. No caminho para casa, o silêncio dentro do nosso carro velho era ensurdecedor. Jorge tentou falar. "Marta, não fica assim. Você sabe como a Verônica é." "Eu sei, Jorge. Eu sei exatamente como ela é." Eu o cortei, mas sem raiva. Havia uma clareza fria na minha mente. "E sei exatamente como o nosso filho é. E sei como você é." Ele não disse mais nada. Quando chegamos em casa, a nossa casinha simples no bairro do Limoeiro, Jorge foi direto para o quarto. Eu fui para a minha antiga sala de costura, o pequeno cômodo nos fundos onde eu passei milhares de noites debruçada sobre a máquina, costurando para fora, para pagar a faculdade do Otávio, para comprar o primeiro terno dele, para dar a entrada no primeiro carro. Era o meu santuário. Mas naquela noite eu não liguei a máquina de costura. Fui até um armário velho de madeira, que estava trancado com um cadeado. Peguei a chave, que ficava escondida dentro de um novelo de lã, e o abri. O cheiro de papel antigo encheu o ar. Lá dentro, debaixo de tecidos velhos, não havia linhas ou agulhas. Havia uma caixa de metal. E dentro da caixa, dezenas de cadernos de capa preta. Eu peguei um deles. As páginas eram cheias de números, cálculos, sequências e probabilidades. Eram os meus estudos. O segredo que eu guardava há mais de 20 anos. Meu pai, um professor de matemática que a vida não deixou ser famoso, me ensinou tudo. Ele via padrões onde os outros viam o caos. E ele me passou esse dom. Desde que o Otávio entrou na faculdade, eu comecei a usar esse dom. Não para ficar rica, mas para sobreviver. Para garantir que nunca faltasse nada para ele. Eu estudava os resultados da Loteria Federal. Não como um jogo de azar, mas como um sistema matemático complexo. Eu nunca apostava muito. Eram jogos pequenos, calculados, e eu ganhava. Não o prêmio principal,
Mas ganhava sempre, pequenos prêmios toda semana. Dinheiro que, ao longo de 20 anos, eu juntei em uma conta que ninguém, nem mesmo o Jorge, sabia que existia. Era a minha segurança, o meu plano de emergência. A prova de que a Marta simples, a costureira que não entendia de nada, era muito mais do que eles imaginavam. Sentei na minha cadeira de balanço, com o caderno no colo, e olhei para o telefone. O sorriso que eu dei na festa de Natal não foi de derrota. Foi um sorriso de quem acaba de receber a justificativa que precisava para fazer o que o coração pedia há muito tempo. Verônica achava que tinha jogado meus presentes no lixo. Mal sabia ela que tinha acabado de jogar no lixo o futuro de luxo que ela tanto sonhava. Peguei o celular. O dia 25 de dezembro estava acabando, mas o meu verdadeiro Natal começaria no dia 26. Disquei um número que sabia de cor, o do meu gerente de investimentos, um rapaz discreto que cuidava do meu dinheiro da costura. Alô, senhor Matias? É a Marta Ferreira. Desculpe a hora. Feliz Natal. Eu sei que o senhor está de folga, mas preciso de um favor urgente para amanhã, dia 26. Sim, chegou a hora de tirar a linha de ouro do carretel. Do outro lado, ouvi um suspiro de surpresa. A linha de ouro era o nome de código que demos ao meu maior fundo de investimento, aquele que guardava a maior parte da minha fortuna secreta. A senhora tem certeza, dona Marta? Absoluta, meu filho. Absoluta. Amanhã, a gente vai começar a costurar uma nova história. Amanhã do dia 26 de dezembro, nasceu cinzenta e silenciosa. Para o resto do mundo, era só um dia de preguiça depois da festa, um dia de requentar as sobras do peru. Para mim, era o primeiro dia da minha vida. Acordei antes do sol, não com o peso da humilhação, mas com a leveza de uma decisão tomada. O choro tinha secado durante a noite, e no lugar dele brotou uma clareza fria como o aço da minha tesoura de costura. Jorge ainda dormia, um sono pesado de quem prefere sonhar a encarar a realidade. Olhei para ele, encolhido na cama, e não senti raiva, senti uma espécie de pena. Ele era um homem bom, mas a bondade sem coragem é como uma linha sem agulha, não serve para costurar nada. Ele tinha escolhido o silêncio para não se indispor com o filho. Eu, a partir daquele dia, escolheria o meu silêncio para poder me reconstruir. Não fiz café. Fui direto para a minha sala de costura. O cheiro de linha e tecido me acalmava. Sentei na minha cadeira de balanço, não para costurar, mas para planejar. Peguei a caixa de metal com os meus cadernos. Eram mais de 20 anos de anotações. 20 anos transformando a matemática do meu pai em segurança para o meu filho. Abri o extrato mais recente que o senhor Matias tinha me enviado pelo correio, em um envelope discreto, sem nome de banco. O número no final da página era tão grande que parecia uma mentira. Um número com 7 dígitos, milhões. Um dinheiro que eu nunca usei para mim. Um dinheiro que eu via como uma rede de segurança para o Otávio, caso a vida fosse dura com ele. Mas a vida não tinha sido dura com ele. Eu é que tinha sido mole demais. A linha de ouro, meu fundo principal, era só a ponta do iceberg. Com os pequenos prêmios da loteria, eu tinha feito investimentos. Pequenos apartamentos para alugar em bairros de trabalhadores, ações de empresas sólidas, coisas que o senhor Matias me aconselhava. Eu era a costureira do bairro do Limoeiro, mas no mercado financeiro, eu era uma investidora anônima e bem-sucedida. E ninguém da minha família fazia a menor ideia. Minha conversa com o senhor Matias na noite anterior tinha sido curta e direta. Ele entendeu tudo. Dona Marta, o dinheiro é seu. A senhora faz o que o seu coração mandar. Estarei no escritório amanhã a partir das 9. E era para lá que eu iria. Às 8h30 eu estava pronta. Vesti um vestido simples, mas bem passado, uma sapatilha confortável. Peguei minha bolsa de todo dia. Antes de sair, olhei para o quarto. Jorge ainda dormia. Não deixei bilhete. Ele não merecia saber para onde a linha da minha vida estava começando a ser costurada. O escritório do senhor Matias ficava no centro, num prédio comercial que eu só via de longe. Quando entrei, a recepcionista me olhou com um sorriso profissional. Dona Marta, que prazer! O senhor Matias está à sua espera. Ele me recebeu em uma sala de reuniões com uma vista incrível da cidade.
Ele era um rapaz de uns 35 anos, de óculos, sempre muito respeitoso. Ele me via como uma cliente, não como uma velhinha. Dona Marta, sente-se. Aceita um café? Aceito, meu filho, forte e sem açúcar. Ele se sentou na minha frente. A senhora disse que queria tirar a linha de ouro do carretel. É uma decisão séria. Estamos falando do seu maior investimento. Eu sei. E sei exatamente o que quero fazer com ele. Senhor, Matias, meu filho Otávio, é advogado, não é? Sim, a senhora me disse. Um advogado de muito futuro. Ele acha que sim. O sonho da vida dele é se tornar sócio do escritório onde trabalha, o Monteiro em Associados. Eu sei disso porque ele fala sem parar. Mas para virar sócio, ele precisa comprar uma parte do escritório. E essa parte custa muito, muito dinheiro. Senhor Matias me ouvia com atenção. E a senhora pretende dar esse dinheiro a ele? Eu ri. Uma risada curta e sem alegria. Não, eu pretendo comprar o escritório inteiro. O queixo do senhor Matias caiu. Ele piscou, ajeitou os óculos. Comprar o escritório? Dona Marta, estamos falando de um dos escritórios de advocacia mais tradicionais da cidade. Eu sei. E sei que o sócio fundador, o Dr. Monteiro, está velho, cansado e querendo vender a parte dele para se aposentar. Sei disso porque a Verônica vive reclamando que o velho não se decide nunca. Mas como a senhora faria isso? Eles não venderiam para uma costureira. Não. Eles venderiam para um grupo de investimentos estrangeiro, muito discreto, que oferece um valor irrecusável. Um grupo que o senhor, com a sua competência, vai criar para mim. Um nome bem chique, em outra língua, para impressionar. O senhor Matias começou a sorrir. Ele estava entendendo o bordado que eu queria fazer. Dona Marta, isso é ousado. Meu filho, a vida me ensinou que a linha mais forte é aquela que ninguém vê. Eu quero que o senhor faça uma proposta para comprar a parte majoritária do Dr. Monteiro. Use o dinheiro da linha de ouro. Pague o dobro do que vale, se for preciso. Eu quero o controle e quero tudo no mais absoluto sigilo. Ninguém pode saber que sou eu. E depois? Ele perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Depois, a gente espera. A gente espera o meu filho e a minha nora virem até mim, rastejando por um empréstimo. Porque eu sei que eles virão. Saí do escritório dele me sentindo com 20 anos de novo. Eu tinha um plano. Não era um plano de vingança com gritos e brigas. Era uma costura fina, um bordado invisível que, no final, revelaria um desenho que eles jamais poderiam imaginar. As semanas que se seguiram foram de um silêncio tenso. Ninguém da família me ligou. Nem para pedir desculpas, nem para saber se eu estava viva. Para eles, eu tinha voltado para a minha caixinha de costura, a velhinha inofensiva. Melhor assim. O silêncio deles me dava o tempo que eu precisava para trabalhar. Eu continuei minha vida de sempre. Ia à feira, cuidava da casa, conversava com as vizinhas. Mas minhas noites eram diferentes. Eu passava horas na sala de costura, não com tecidos, mas com os relatórios que o senhor Matias me enviava. Eu estava aprendendo sobre o mundo dos negócios, sobre fusões e aquisições. A matemática do meu pai nunca tinha feito tanto sentido. O plano correu melhor do que o esperado. O doutor Monteiro, cansado e vendo uma oferta de aposentadoria que resolveria a vida dos netos dele, aceitou a proposta do tal grupo de investimentos suíço, sem piscar. A venda foi assinada em menos de um mês. Oficialmente, o escritório Monteiro em Associados agora era controlado por uma empresa estrangeira. Na prática, ele era meu. A notícia caiu como uma bomba na ceia de Ano Novo, que, claro, eu não fui convidada. Fiquei sabendo pela minha irmã, que soube por uma prima, que soube por uma amiga que trabalhava no fórum. A fofoca, às vezes, é mais rápida que a internet. Marta, você não vai acreditar, ela me disse no telefone. Parece que o escritório do Otávio foi vendido. A Verônica está desesperada. O sonho de ser mulher de sócio foi por água abaixo. O novo dono é um estrangeiro misterioso. Ninguém sabe quem é. Eu sorri. Que coisa, não é? O mundo dos negócios é uma caixinha de surpresas. O desespero deles não demorou a bater na minha porta. Foi numa tarde de janeiro. O sol estava forte. Eu estava no meu quintal, cuidando das minhas roseiras. Ouvi o barulho de um carro caro parando na frente da minha casa. Eram eles, Otávio e Verônica. Ele parecia abatido. Ela estava com uma cara de enterro.
Mãe, a gente precisa conversar, disse Otávio, sem rodeios. Entrem, eu disse, limpando as mãos sujas de terra no avental. Eles se sentaram no meu sofá simples, o mesmo onde Otávio se jogava para ver televisão quando era criança. O contraste entre eles e a minha casa era gritante. O escritório foi vendido, disse Verônica, como se eu não soubesse. E os novos donos, eles não querem novos sócios por agora. Eles querem reestruturar tudo. O sonho do Otávio acabou. Que pena, eu disse, com a maior sinceridade que consegui fingir. Pena não paga as contas, Marta, ela disse, a voz subindo. A gente contava com essa promoção. Nossas finanças, nosso estilo de vida, tudo dependia disso. A gente precisa de um empréstimo grande. E a sua sogra, Sônia, depois de umas perdas na bolsa, disse que não pode ajudar. Era a deixa que eu esperei a vida inteira. Um empréstimo? Eu perguntei, levantando uma sobrancelha. Mas eu sou só uma costureira. De onde eu tiraria dinheiro para um empréstimo grande? Otávio me olhou e, pela primeira vez, eu não vi o advogado arrogante. Eu vi o menino perdido. Mãe, qualquer coisa. A gente precisa de 200 mil reais. É a nossa única chance de não perder tudo. 200 mil reais. O valor era quase uma piada perto do que eu tinha. Eu os observei em silêncio por um longo minuto. A arrogância tinha sumido. O desprezo tinha dado lugar ao desespero. Eles não estavam ali por amor. Estavam ali por necessidade. Eram como as roupas velhas e rasgadas que as pessoas me traziam. Só me procuravam quando precisavam de um remendo. Respirei fundo. Era a hora. Olha, 200 mil reais eu não tenho, eu comecei a dizer, e vi a esperança sumir do rosto deles. Mas talvez eu conheça quem possa ajudar. Os novos donos do escritório. Fiquei sabendo que eles estão procurando novos talentos para investir, pessoas com potencial. Os olhos deles se arregalaram. A senhora conhece eles? Gaguejou Otávio. Digamos que eu tenho uns contatos. Posso tentar marcar uma reunião para vocês, mas não prometo nada. Pelo que soube, o dono principal é um homem muito rigoroso, muito seletivo. Ele odeia gente que despreza as coisas simples. Eu disse a última frase olhando diretamente para Verônica. A gente faz qualquer coisa, disse ela sem perceber a ironia. Ótimo, eu disse, me levantando. Vou fazer uma ligação. Aguardem notícias. Quando eles saíram, eu não sorri. Eu senti o peso da próxima linha que eu iria costurar. A reunião aconteceria. Mas o presidente do grupo de investimentos suíço que eles iriam encontrar não seria um homem de terno e gravata. Seria uma costureira. E ela teria uma proposta de emprego para eles. Uma que eles jamais poderiam recusar. E que os ensinaria, de uma vez por todas, o verdadeiro valor das coisas baratas. A espera foi a parte mais difícil. 2 semanas se arrastaram com a lentidão de uma linha grossa, passando pelo buraco de uma agulha fina. 2 semanas em que eu vivi uma vida dupla. De dia, eu era a Marta de sempre, a costureira do bairro do Limoeiro, que sorria para as vizinhas e barganhava o preço do tomate na feira. De noite, eu era a Dona Marta, a investidora, que lia contratos e planejava cada detalhe da reunião que mudaria tudo, com a ajuda do Sr. Matias. Nesse tempo, Otávio me ligava quase todo dia. A voz dele era uma mistura de ansiedade e uma falsa intimidade que chegava a me dar enjoo. E então, mãe? Conseguiu falar com seus contatos? A gente está desesperado aqui. Calma, meu filho, eu respondia, com a voz serena de quem costura uma bainha. Essas coisas de gente importante demoram. O presidente desse grupo de investimentos é um homem muito ocupado. Mas eu deixei o seu recado. Na verdade, o presidente estava bem ocupado, mas era na máquina de costura, terminando uma encomenda de uniformes para a padaria do seu Manuel. Finalmente, na segunda-feira, eu liguei para ele. Otávio, boas notícias. Consegui a reunião. Será na quinta-feira, às 10 da manhã, na sede do escritório. Mas olha, o homem é muito exigente. Vão bem arrumados e, pelo amor de Deus, sejam humildes. Pode deixar, mãe. A senhora é a melhor. A gente não vai te decepcionar, ele disse, e eu senti o gosto amargo da hipocrisia na boca. Na quinta-feira, eu acordei diferente. Não era mais a costureira do Limoeiro.
Naquela manhã, eu ressuscitei a Marta que eu tinha guardado no fundo do armário por 40 anos. A filha do professor de matemática, a mulher que entendia de números e de pessoas. Às 8 da manhã, um carro preto com motorista, enviado pelo senhor Matias, parou na frente da minha casinha. Era a primeira vez que eu entrava num carro daqueles. O motorista, um rapaz muito educado, abriu a porta para mim. Antes de entrar, olhei para a minha casa, para a minha rua e me despedi da mulher que eu tinha sido. O carro me levou para o melhor salão de beleza da cidade, um lugar onde eu nunca nem tinha passado na porta. Lá, uma equipe inteira cuidou de mim. Fizeram meu cabelo, minhas unhas, uma maquiagem leve, mas que me deu um ar de autoridade. Em seguida, o carro me levou a uma loja de roupas de grife. Com a ajuda de uma vendedora, escolhi um conjunto de calça e blazer de corte impecável, na cor azul marinho. Sapatos de salto baixo, mas elegantes. Uma bolsa de couro. Quando me olhei no espelho, eu quase não me reconheci. Eu não era mais a Marta. Eu era a dona Marta Ferreira, presidente do conselho da Aurum Investments Holding. O nome em latim que o senhor Matias inventou para o nosso grupo suíço. Cheguei ao escritório Monteiro em Associados às 9h30. Subi pelo elevador privativo como o senhor Matias tinha me orientado. Ele já me esperava na sala da presidência, a antiga sala do Dr. Monteiro, que agora era minha. A senhora está deslumbrante, ele disse com um sorriso de admiração. Hoje eu não sou a costureira, meu filho. Hoje eu sou a dona da fábrica de tecidos. Às 10 em ponto, a recepcionista ligou. Dona Marta, o senhor Otávio Ferreira e a esposa estão aqui para a reunião. Mande-os para a sala de reuniões principal. Diga que o presidente já vai recebê-los. E, por favor, sirva apenas água, sem gás. Eu os observei pela câmera de segurança que o senhor Matias tinha instalado. Eles entraram na sala de reuniões, a maior de todas, com uma mesa de madeira que parecia ter 20 metros de comprimento. Otávio usava o seu melhor terno. Verônica, um vestido sóbrio e caro. Eles pareciam dois ratos em um palácio, olhando para todos os lados, nervosos. Eles se sentaram nas cadeiras da ponta, esperando. Eu os deixei esperar por exatos 15 minutos. 15 minutos para que eles sentissem o peso da própria insignificância. 15 minutos para que a arrogância deles se transformasse em puro medo. Então, eu me levantei. Caminhei pelo corredor com uma calma que eu não sabia que possuía. Cada passo era firme. O som dos meus sapatos no mármore era a única coisa que se ouvia. Abri a porta da sala de reuniões. A cabeça deles se virou na minha direção. E então, o mundo parou. A confusão no rosto deles foi a coisa mais bonita que eu vi em anos. Eles olharam para mim, depois olharam um para o outro, depois para mim de novo. O cérebro deles simplesmente não conseguia processar a imagem. A costureira, a velhinha do limoeiro, a mulher das coisas baratas, estava ali, vestida como uma rainha, na cabeceira da mesa de reuniões mais importante da cidade. Verônica foi a primeira a gaguejar. Marta, o que a senhora está fazendo aqui? Veio limpar? Eu sorri. E o meu sorriso não tinha mais a doçura de antes. Não, querida, eu não vim limpar. Eu vim para a minha reunião. Por favor, sentem-se. Eu caminhei até a cadeira principal, na cabeceira da mesa, e me sentei. Coloquei minha bolsa de couro sobre a mesa com um baque suave. Senhor Matias entrou logo atrás de mim com uma pasta e se sentou à minha direita. O presidente, começou Otávio. Onde está o presidente do grupo de investimentos? Eu me inclinei para a frente, apoiei os cotovelos na mesa e juntei as mãos. Vocês estão olhando para ela. Se o silêncio do Natal foi pesado, o silêncio daquele momento era uma tumba. Os olhos do Otávio pareciam que iam saltar para fora do rosto. A boca de Verônica se abriu e fechou, sem emitir som, como um peixe. Isso é uma brincadeira? Disse Otávio, com a voz embargada. Você acha que eu tenho cara de quem está brincando? Eu respondi. Senhor Matias, por favor, apresente os documentos. Senhor Matias, com um prazer mal disfarçado, abriu a pasta e deslizou os papéis pela mesa. Eram os contratos de compra, as escrituras, a prova irrefutável de que a Aurum Investments Holding era a nova dona majoritária do escritório. E no final da papelada estava o documento que nomeava a mim, Marta Ferreira,
como a presidente do conselho. Otávio pegou os papéis com as mãos trêmulas. Ele lia e relia, como se as palavras pudessem mudar. Verônica estava branca como papel. Como? Foi a única coisa que ela conseguiu sussurrar. Com matemática, querida. Uma coisa que o dinheiro não compra, mas que ajuda a ganhar muito dele. E com 20 anos de trabalho silencioso, enquanto vocês achavam que eu era apenas uma costureira ignorante. Eu me recostei na cadeira. Bom, vamos ao motivo desta reunião. Vocês me procuraram pedindo um empréstimo de R$200 mil, correto? Eles apenas balançaram a cabeça, incapazes de falar. Eu pensei muito sobre o pedido de vocês e decidi que não vou emprestar o dinheiro. Vi o desespero tomar conta do rosto deles. Mas, como sou a nova dona da empresa e me preocupo com o bem-estar dos meus funcionários, eu decidi oferecer uma solução, uma oportunidade de emprego para os dois. Os olhos deles brilharam com uma fagulha de esperança. Otávio, eu disse, olhando para o meu filho. Você é um advogado, talentoso, mas arrogante. Precisa de uma lição de humildade. A partir de amanhã, sua posição como advogado associado sênior está extinta. Mas há uma nova vaga para você. No arquivo. Você será o responsável por organizar e digitalizar todos os processos antigos do escritório. O salário é de R$2 mil por mês. É pegar ou largar. O rosto dele se contorceu em uma máscara de incredulidade e raiva. No arquivo? Mãe, isso é humilhante. Primeiro, aqui dentro você me chama de Dona Marta. Segundo, humilhante foi o que vocês fizeram comigo na noite de Natal. Isso é uma oportunidade de trabalho. Você não queria um recomeço? Pois bem, vai recomeçar do zero. Literalmente. Eu me virei para Verônica. Ela me olhava com puro ódio. E você, Verônica? Você me parece uma mulher muito preocupada com a qualidade das coisas. E com o lixo. Você sabe diferenciar muito bem o que é bom do que é barato. Por isso tenho a vaga perfeita para você. Ela engoliu em seco. A partir de amanhã, você será a nova supervisora de limpeza e manutenção deste prédio. Seu trabalho será garantir que cada centímetro deste lugar esteja impecável, que não haja um grão de poeira fora do lugar. E sua principal tarefa, no final de cada dia, será recolher pessoalmente o lixo de todas as salas, incluindo, é claro, o da minha. Verônica se levantou num pulo. Eu nunca. Eu prefiro morrer a fazer isso. É uma escolha sua, eu disse com calma. Mas preciso lembrá-los de uma coisa. Senhor Matias, qual é a situação financeira do casal? Senhor Matias abriu outra pasta. Eles têm uma hipoteca de R$800 mil da casa. A prestação do carro de luxo está atrasada há 2 meses. E os cartões de crédito somam uma dívida de mais de R$100 mil. Sem a promoção do Otávio para sócio, eles estão, tecnicamente, falidos. Eu olhei para os dois. O ódio no rosto de Verônica. O desespero no rosto do Otávio. A proposta está na mesa, eu disse. 2 empregos, com salários modestos, mas que, somados, talvez paguem as contas de vocês se cortarem alguns luxos. Vocês têm 24 horas para me dar a resposta. Se a resposta for não, Otávio, considere-se demitido por justa causa, por tentativa de obter vantagem indevida da presidência. Era uma desculpa legal que o Sr. Matias tinha encontrado. Eu me levantei. A reunião tinha acabado. Dona Marta, eu disse, me dirigindo a mim mesma em voz alta. Acho que o lixo desta sala já pode ser retirado. Caminhei em direção à porta. Antes de sair, eu me virei. Eles continuavam parados, como estátuas de sal. Ah, e Verônica, eu disse. Só mais uma coisa. A boneca de pano e a pipa que você jogou no lixo, eu as peguei de volta. Estão na minha mesa. Como um lembrete. Um lembrete de que, às vezes, as coisas que a gente acha que não têm valor são as que, no final, valem mais do que todo o dinheiro do mundo. Fechei a porta atrás de mim, deixando os dois sozinhos com os destroços do mundo que eles achavam que era deles. O som do meu salto no corredor nunca pareceu tão firme. A costureira tinha acabado de dar o último ponto, e a costura, desta vez, era uma mortalha para a arrogância deles. As 24 horas que eu dei a eles se passaram no mais absoluto silêncio. Eu não esperava uma ligação. Sabia que o orgulho de Verônica e a vergonha de Otávio eram grandes demais para um telefonema.
A resposta deles chegou como deveria, por meio de um e-mail formal enviado ao Sr. Matias, que ele me encaminhou. Aceitamos os termos das posições oferecidas. Atenciosamente, Otávio Ferreira. Curto, frio e derrotado. A guerra tinha acabado, mas a ocupação estava apenas começando. Na manhã seguinte, eu não fui para o escritório. Fiquei em casa, na minha sala de costura. Eu precisava daquele cheiro de linha e do som familiar da minha velha máquina de costura para me lembrar de quem eu era. Enquanto eu remendava uma toalha de mesa, imaginava a cena. Imaginava Otávio, meu filho, o advogado brilhante, descendo ao arquivo, um lugar empoeirado no subsolo do prédio que eu nunca tinha visitado. Imaginava o olhar dos antigos colegas, os sussurros, a humilhação silenciosa que seria a companheira dele por 8 horas diárias. Mas era na Verônica que eu mais pensava. Imaginava-a vestindo um uniforme, empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores que ela antes percorria como se fosse a dona. Ela, que julgava o valor das coisas pelo preço na etiqueta, agora teria que lidar com o lixo, a sujeira, o desprezo velado dos funcionários que antes a tratavam com uma reverência forçada. Era uma lição dura, mas era a única linguagem que ela parecia entender, a da humilhação. A primeira semana foi um inferno para eles. Fiquei sabendo dos detalhes pelo Sr. Matias, que tinha olhos e ouvidos em todo o escritório. Otávio não falava com ninguém. Entrava mudo e saía calado. Passava o dia inteiro cercado por pilhas de processos amarelados pelo tempo. A sala dele não tinha janela. A única luz era a de uma lâmpada fraca no teto. Um dos advogados mais jovens, que antes babava para conseguir um elogio de Otávio, passou pelo arquivo e perguntou, com uma ironia cruel: "Precisando de uma mãozinha aí, doutor?" Otávio apenas o ignorou. Mas o senhor Matias disse que viu os ombros do meu filho encolherem. Com a Verônica, a situação era ainda pior. No primeiro dia, ela se recusou a usar o uniforme padrão da equipe de limpeza. Apareceu com uma calça preta e uma blusa de seda, como se fosse uma executiva. A chefe da equipe, uma senhora nordestina chamada Dona Lourdes, uma mulher que não levava desaforo para casa, foi direta. "Minha filha, aqui a gente usa o uniforme. Se não vestir, não trabalha. A escolha é sua." Verônica, vendo que não tinha saída, vestiu o uniforme azul com o nome do escritório bordado no bolso, o rosto vermelho de raiva. O momento que eu mais esperava e temia aconteceu na sexta-feira. Às 6 da tarde em ponto, alguém bateu na porta da minha sala, a sala da presidência. Eu estava ao telefone com um investidor de Londres, discutindo a expansão do escritório para a Europa. "Pode entrar", eu disse, continuando a minha conversa em inglês, uma língua que aprendi sozinha com livros velhos, para ajudar o Otávio com a lição de casa. A porta se abriu e era ela, Verônica. Segurava um saco de lixo preto na mão. O rosto dela era uma máscara de ódio e humilhação. Ela ficou parada na porta, esperando que eu terminasse a ligação. Continuei falando por mais alguns minutos, de propósito. Fechei o negócio, me despedi do investidor e desliguei. Olhei para ela. "Sim? O lixo, Dona Marta", ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Ah, sim, por favor, pode levar." Eu apontei para a pequena lixeira de metal ao lado da minha mesa. Ela caminhou até lá, o barulho do plástico do saco de lixo ecoando na sala silenciosa. Ela se abaixou, pegou o conteúdo da minha lixeira, alguns papéis amassados, um copo de café descartável, e colocou dentro do saco maior. Quando ela se levantou, nossos olhos se encontraram por um segundo, e naquele segundo, eu não vi ódio. Eu vi um desespero tão profundo que quase me fez fraquejar. Mas então eu me lembrei da minha boneca de pano, do meu neto chorando, da frase "coisas baratas não servem para os meus filhos." E a minha firmeza voltou. "Obrigada, Verônica. Pode ir." Ela saiu sem dizer uma palavra. E eu fiquei ali, sentada na minha cadeira de couro, sentindo o gosto amargo da vitória. Era justo, mas não era doce. Enquanto isso, em casa, o silêncio de Jorge era uma tempestade se formando. Por uma semana, ele mal falou comigo. Ele me via sair de manhã, bem arrumada, entrar no carro com o motorista. Me via voltar à noite, cansada, mas com um brilho diferente nos olhos. Ele não perguntava nada.
mas eu sentia a desaprovação dele no ar. No sábado, a tempestade estourou. Eu estava na cozinha, preparando o meu almoço, quando ele entrou e parou na minha frente, os braços cruzados. Marta, que história é essa que está correndo o bairro? A Lourdes da padaria me disse que o Otávio está trabalhando no arquivo e a Verônica virou faxineira. No próprio escritório dele. Isso é verdade? Eu continuei cortando os legumes. É verdade, Jorge. Mas como? Por quê? O que você fez, mulher? A voz dele estava alterada pela primeira vez em anos. Eu parei o que estava fazendo, larguei a faca e o encarei. Eu fiz, Jorge, o que você nunca teve a coragem de fazer. Eu defendi a mim mesma. Eu defendi a nossa dignidade. Dignidade? Humilhando o nosso próprio filho? Fazendo a mãe dos seus netos limpar o chão? Ele não é mais uma criança, Jorge. É um homem de 38 anos que permitiu que a esposa me humilhasse na frente de toda a família e não disse uma palavra. E ela não é uma santa. Ela é uma mulher cruel que me desprezou por anos. Eles me jogaram no lixo, Jorge, e eu decidi mostrar a eles como é o cheiro. Mas o dinheiro? De onde veio tudo isso? O carro, as roupas, a compra do escritório. Eu não entendo nada. Você não entende porque nunca se preocupou em entender. Você nunca me perguntou como eu conseguia pagar as contas quando você ficou desempregado. Você nunca se perguntou como o Otávio conseguiu fazer a melhor faculdade. Você só aceitava, Jorge. Aceitava o conforto. Aceitava o silêncio. Você se escondeu atrás do seu jornal e do seu futebol por 40 anos. Ele ficou branco. As minhas palavras, afiadas como a minha tesoura, o atingiram em cheio. Eu trabalhei, Jorge. Eu estudei, eu investi, eu construí um patrimônio em segredo para garantir que se um dia o mundo desabasse, a gente teria um teto. E o mundo desabou. Mas não foi o mundo lá fora. Foi o mundo dentro da nossa própria família. E você vai continuar com essa loucura? Vai destruir o Otávio? Eu não estou destruindo o Otávio. Eu estou dando a ele a chance de se reconstruir, de aprender o que é humildade, de aprender o que é respeito, coisas que, aparentemente, nós dois falhamos em ensinar a ele. A conversa terminou ali. Ele saiu da cozinha batendo a porta. E pela primeira vez na vida, eu não me senti culpada por uma briga. Eu me senti justificada. A questão dos meus netos, no entanto, era a linha mais frágil de toda essa costura. Eu sentia uma saudade que doía no peito. No meio de uma reunião importante, eu me pegava pensando no sorriso da Clara, na curiosidade do Léo. Eles não tinham culpa de nada. Decidi tomar uma atitude. Liguei para a escola deles e pedi para falar com a diretora. Me apresentei como avó e expliquei, sem dar muitos detalhes, que a família estava passando por uma reestruturação e que eu gostaria de manter o contato com as crianças. A diretora, uma mulher muito sensível, entendeu e me contou algo que me partiu o coração. Dona Marta, que bom que a senhora ligou. O Léo não está bem. Ele anda muito quieto, triste. Outro dia, a professora o viu chorando no recreio. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, ele disse que a mamãe tinha jogado o presente da vovó no lixo e que agora a vovó não gostava mais dele. Desliguei o telefone com as lágrimas que não chorei na noite de Natal escorrendo pelo meu rosto. A minha guerra com os pais estava ferindo as crianças. E isso eu não podia permitir. No sábado seguinte, eu fui até a casa deles. A casa que agora era deles, com a hipoteca gigantesca. Toquei a campainha. Otávio atendeu. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Eu não vim falar com você. Eu vim buscar os meus netos. Vou levá-los para passar o dia comigo. Esteja aqui às 6 da tarde para buscá-los no meu apartamento. Não foi um pedido, foi uma ordem. Ele ficou sem reação. Verônica apareceu na porta, os olhos inchados. Eles não vão a lugar nenhum com a senhora, ela disse. Ah, eles vão sim, eu respondi, com a mesma calma de aço. A não ser que você prefira que eu ligue para o conselho tutelar e conte que vocês estão criando seus filhos em um ambiente de conflito, onde presentes são jogados no lixo e a avó é publicamente humilhada. A escolha é de vocês. Era um golpe baixo, mas necessário. Eles recuaram. Léo e Clara, quando me viram, abriram o maior sorriso do mundo e correram para os meus braços. Passei o dia com eles.
Não os levei a lugares caros. Fomos ao parque, tomamos sorvete, sentamos na grama. E eu expliquei, com palavras simples, que a vovó amava muito eles, que os presentes que a mamãe jogou fora não eram importantes, que o importante era o nosso amor, e que às vezes os adultos fazem coisas bobas e tristes, mas que o amor da vovó por eles nunca ia acabar. Levei-os para conhecer o meu apartamento. Eles adoraram a vista. Mostrei a eles a minha sala de costura, e em cima da minha mesa estavam a boneca de pano e a pipa. Eu as tinha consertado, limpado e guardado. "A gente pode levar, vovó?" perguntou Clara, os olhinhos brilhando. "Claro, minha neta. Eles são de vocês." Quando Otávio chegou para buscá-los, às 6 em ponto, ele viu os filhos abraçados aos presentes que a esposa tinha chamado de lixo. Ele não disse nada, apenas abaixou a cabeça. E naquele gesto, eu não vi o advogado arrogante. Eu vi um homem começando a entender o tamanho do seu erro. Aquele dia marcou uma nova fase. Eu continuei firme na minha posição no escritório, mas comecei a reconstruir a ponte com os meus netos. Era uma ponte frágil, feita com a linha do amor e a agulha do cuidado. Mas era uma ponte, e era a única que eu estava disposta a construir por enquanto. Os meses se passaram, a rotina se estabeleceu. Uma rotina de trabalho duro para mim, de humilhação diária para eles. Eu estava no controle. Eu tinha o poder. Eu tinha a justiça do meu lado. Mas toda noite, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, uma pergunta me assombrava. Até quando? Até quando eu conseguiria manter aquela situação? Eu tinha ganhado a guerra, mas a que custo? E o que eu faria com aquela vitória, agora que o gosto dela estava se tornando cada vez mais amargo? A resposta para essa pergunta ainda estava sendo costurada, em um ponto invisível do futuro. E eu sabia que, quando ela viesse, seria o último e mais difícil arremate de toda a minha vida. O outono chegou ao bairro do Limoeiro, pintando as folhas das árvores com tons de amarelo e vermelho. 6 meses haviam se passado desde a reunião no escritório. 6 meses em que a minha vida e a da minha família tinham sido viradas do avesso, como um tecido que se costura pelo lado errado e depois é desvirado para mostrar o desenho certo. A rotina que se instalou era estranha e frágil. Todos os sábados eu buscava meus netos. Otávio e Verônica me entregavam as crianças na porta de casa, em silêncio. Não havia mais a arrogância de antes, apenas um cansaço profundo nos olhos deles. No escritório, eu era a Dona Marta, a presidente. Respeitada, temida, admirada. Eu aprendi rápido. Descobri que comandar uma empresa não era tão diferente de administrar uma casa. Era preciso ter olho para os detalhes, pulso firme para as decisões e, acima de tudo, saber o valor de cada centavo. Otávio continuava no arquivo. Tinha emagrecido, o terno caro tinha dado lugar a uma roupa mais simples. Ele não falava com ninguém, mas trabalhava com uma dedicação que nunca tinha demonstrado antes. Verônica, na limpeza, era a imagem da derrota, mas ela cumpria suas tarefas. O lixo da minha sala era recolhido por ela toda noite, num ritual silencioso de humilhação que já não me dava mais nenhum prazer. Em casa, a guerra fria com Jorge continuava. Ele dormia no quarto de hóspedes. Mal nos falávamos. A cumplicidade de 40 anos tinha se transformado em um abismo de palavras não ditas. Ele não conseguia aceitar a mulher forte que eu tinha me tornado, e eu não conseguia mais aceitar o homem fraco que ele tinha escolhido ser. Eu tinha ganhado o controle da minha vida, mas sentia que tinha perdido a minha família. E essa vitória, muitas noites, tinha um gosto amargo de solidão. O ponto de virada, o arremate final de toda essa história, começou com um telefonema do Sr. Matias numa tarde de sexta-feira. Dona Marta, temos um problema. Um problema grande. Acontece que um antigo cliente do Dr. Monteiro, uma construtora gigante chamada Titan, estava processando o escritório. Alegavam um erro num contrato de 10 anos atrás, um erro que poderia custar milhões, talvez até levar a empresa à falência. O problema, Dona Marta, explicou o Sr. Matias, é que o único que pode nos salvar é alguém que conheça cada vírgula dos contratos antigos. Alguém que tenha a memória de todos os casos do Dr. Monteiro. Eu sabia a quem ele se referia.
Naquela mesma tarde, eu desci ao subsolo. A luz fraca mal iluminava as prateleiras apinhadas de pastas. O cheiro era de poeira e papel velho. Encontrei Otávio sentado a uma pequena mesa de metal, os óculos na ponta do nariz, cercado por uma muralha de documentos. Ele levantou os olhos, surpreso ao me ver ali. Dona Marta. Otávio, precisamos de você. Expliquei a situação. O processo da construtora Titan. O risco de perdermos tudo. Ele me ouviu em silêncio, o rosto impassível. E o que a senhora quer que eu faça? Ele perguntou, a voz sem emoção. Eu quero que você encontre uma saída. Você é o único que pode. Eu te darei acesso a tudo, aos melhores advogados, a todos os recursos. Mas a estratégia, a linha de defesa, tem que ser sua. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto manusear papel. E se eu não conseguir? Você vai conseguir. Você não é mais o menino mimado que eu criei. Você é um homem que passou os últimos 6 meses pagando pelos seus erros. Use isso. Use a raiva. Use a vergonha. E salve esta empresa. Foi a primeira vez, em muito tempo, que eu o chamei para lutar, em vez de lutar por ele. Durante 1 mês, Otávio mergulhou no caso Titan. Ele praticamente morava no arquivo. Pedia para levarem comida para ele. Dormia em um colchão improvisado no chão. Os outros advogados o olhavam com uma mistura de pena e admiração. O homem que eles desprezavam estava trabalhando mais do que todos eles juntos. Verônica, eu soube, não aguentou. Na segunda semana do caso, ela pediu demissão. Deixou uma carta para Otávio, dizendo que não tinha se casado para ser esposa de um arquivista e faxineira de uma sogra vingativa. Ela foi embora. Levou o carro, as joias, tudo o que tinha valor material. Deixou para trás um marido quebrado e 2 filhos. Quando soube da notícia, meu primeiro impulso foi sentir pena do meu filho. Sozinho, humilhado e agora, abandonado. Mas então, uma coisa surpreendente aconteceu. Naquela noite, Otávio subiu do arquivo. Bateu na minha porta. Eu estava revisando os balanços da empresa. Dona Marta, posso falar com a senhora? Entre, Otávio. Ele parecia cansado, mas havia uma nova luz no seu olhar. Uma luz de alívio. A Verônica foi embora. Eu soube, eu sinto muito. Não sinta, ele disse. Eu sinto pena dela, ela nunca vai entender. Ela passou a vida inteira achando que o valor das pessoas estava no que elas podiam comprar. E hoje, ela não tem nada. Ele fez uma pausa. Mas eu, mãe, eu acho que estou começando a ter alguma coisa. Aquela palavra, mãe, dita ali, no meio da noite, na sala da presidência, quebrou a última barreira de gelo que existia entre nós. Meus olhos se encheram de lágrimas. Continue trabalhando, meu filho. Você está no caminho certo. Na véspera do julgamento, ele me procurou de novo. Trazia uma única folha de papel na mão. Achei. Uma cláusula. Escondida no anexo 12B do contrato original. Uma pequena mudança na lei de zoneamento de 2005 que o advogado da Titan esqueceu de verificar. O erro não foi nosso. Foi deles. Nós vamos ganhar. E nós ganhamos. A defesa de Otávio foi brilhante. Ele não apenas salvou o escritório. Ele o fez ganhar uma indenização da Titan por má fé. Ele se tornou o herói do dia. Na manhã seguinte à vitória, eu o chamei na minha sala. Otávio, você provou o seu valor. A vaga de advogado associado sênior está aberta novamente. E é sua, se você a quiser. Ele me olhou e pela primeira vez em anos eu vi o sorriso do meu menino. Obrigado, mãe. Mas eu não quero. Não quer? Mas você lutou tanto por isso. Eu lutei para provar a mim mesmo que eu era capaz. E eu provei. Agora, eu quero outra coisa. Eu quero voltar para a minha família. Naquela noite, eu tive a conversa mais difícil de todas. Com o Jorge. Ele me encontrou na sala de costura, onde tudo tinha começado. Marta, eu soube do Otávio, do julgamento, do que ele fez. E soube que a Verônica o deixou. Sim, Jorge. E eu queria te pedir perdão. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, lágrimas de um homem que tinha se escondido por tempo demais. Eu fui um covarde, Marta. Eu vi o que eles faziam com você, e eu não fiz nada. Eu tive medo. Medo de perder o conforto, de perder a paz. E no fim, eu perdi a única coisa que importava. Perdi o seu respeito.
Eu me levantei e o abracei. E o abraço foi o de um casal que tinha se perdido no caminho, mas que talvez, só talvez, pudesse encontrar o caminho de volta. Nós dois erramos, Jorge. Eu me escondi atrás da minha máquina de costura e você, atrás do seu silêncio. Mas talvez ainda dê tempo de a gente aprender a conversar de novo. A história poderia terminar aqui, com a família se reerguendo. Mas a vida real, como uma boa costura, precisa de um arremate. 3 meses depois, era noite de Natal de novo. Mas desta vez, a festa não foi na casa luxuosa e fria do meu filho. Foi na minha pequena casa no bairro do Limoeiro. A casa estava cheia. Minha irmã, meus sobrinhos, a dona Lourdes, a chefe da limpeza que virou minha amiga, o senhor Matias e sua família. E sentados no meu sofá estavam o Jorge, segurando a minha mão, e o Otávio, com a Clara no colo e o Léo ao seu lado. Ele tinha pedido demissão do escritório na semana anterior. Eu quero abrir o meu próprio negócio, mãe. Um escritório pequeno, aqui no bairro, para ajudar a gente daqui. Gente como a senhora. Gente que precisa de um advogado que entenda a sua língua. Debaixo da árvore de Natal havia presentes. Nenhum deles era caro. Eram presentes com significado. Otávio me deu um porta-retrato com uma foto nossa, antiga, dele pequeno no meu colo. E dentro do embrulho havia um bilhete. Para a mulher mais forte que eu conheço. Eu te amo, mãe, e tenho orgulho de ser o filho da costureira. Meus netos me deram presentes que eles mesmos fizeram na escola. Um desenho do Léo, um colar de macarrão da Clara, coisas baratas, coisas sem preço. Quando deu meia-noite, eu me levantei com uma taça de cidra na mão. Eu queria fazer um brinde, eu disse, e todos se calaram. Um brinde à família. Não a família de sangue, mas a família que a gente costura todo dia. Com a linha do respeito, com a agulha do perdão e principalmente com o tecido forte do amor. Um amor que não se joga no lixo. Um amor que remenda, que conserta e que no final nos deixa mais bonitos do que éramos antes. Todos brindaram. E enquanto eu olhava para os rostos sorridentes na minha sala, para os meus netos abraçados nos seus presentes, para o meu filho que finalmente tinha se tornado um homem, e para o meu marido, que tinha reaprendido a ser meu parceiro, eu entendi. A minha vingança não tinha sido comprar o escritório. Tinha sido ensinar a eles o verdadeiro valor das coisas. E essa, meus amigos, é uma lição que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. E uma costura que tempo nenhum pode desfazer. Minha história é só uma entre tantas. Mas sei que cada palavra pode acender uma chama em outra mulher que esteja passando por momentos difíceis. Por isso, se essa trajetória te tocou, curta e compartilhe. E principalmente deixe seu comentário. Ele pode ser o abraço, o conselho ou a inspiração que outra mulher precisa encontrar hoje.